A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o vosso irmão em Cristo, Marcos Paulo. Eu tenho mais uma palavra de Deus para compartilhar convosco e quero desejar a todos um feliz ano novo. Que Deus possa abençoar as nossas vidas neste ano que se inicia. Que Deus possa realizar muitas coisas lindas e maravilhosas em nossos corações. Eu peço sempre a Deus que Deus possa abençoar a todos de igual forma, porque esse ano que passou foi um ano de muita luta, muita dificuldade. Eu falo por mim mesmo, muito sofrimento, muita angústia, muita tribulação, mas estamos aqui na presença de Deus. Isto é o mais importante. O importante é que Deus tem nos sustentado e continuará a nos sustentar. E eu peço que Deus, neste ano, possa nos encher mais do seu Espírito, possa nos guardar, nos proteger e possa abençoar a família de cada irmão e de cada irmã. Amém? Que Deus os abençoe poderosamente. O tema da mensagem que eu quero pregar esta noite é Quando não cedemos. E eu quero falar sobre 3 partes que encaixa o tema desta mensagem. A primeira é quando passamos por perseguição. A segunda é quando estamos dentro de uma provação. A terceira é quando somos atacados pelo diabo. Então escute, vamos ler a palavra de Deus em Isaías capítulo 43 e versículo 2 que diz assim: Quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Glória a Deus. Meus amados irmãos, começando já, entrando na palavra de Deus, entrando já na mensagem, quando nós não cedemos, a Bíblia Sagrada diz que quando Deus tira Israel debaixo do jugo da terra do Egito, a Bíblia diz que Deus os manda seguir pelo deserto. E quando eles estão nesta trajetória no deserto, eles acabam se deparando com o Mar Vermelho. A Bíblia Sagrada diz que quando eles acampam, quando eles ficam de frente ao Mar Vermelho, Faraó e todo o seu exército está vindo perseguindo o povo de Deus. Todo o exército de Faraó está atrás de Israel para fazer o quê? Para subjugá-los e trazê-los de volta para dentro da terra do Egito. A Bíblia Sagrada diz que Israel, quando percebe que o Egito está ao seu calcanhar, quando Faraó está ao seu calcanhar, quando os carros e os cavaleiros de Faraó estão ao encalce do povo de Israel, Israel começa a tremer, Israel começa a balançar, Israel começa a falar: poxa, Deus nos tirou do Egito para morrermos de fronte do Mar Vermelho, Deus nos tirou do Egito para viemos aqui e sermos aqui trucidados, mortos, eliminados. A Bíblia Sagrada diz, meus amados irmãos, que eles estão perseguindo o povo de Deus, que eles estão ao encalce do povo de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E neste momento de perseguição, neste momento que eles estão sendo perseguidos e alcançados já por Faraó e pelo seu exército, a Bíblia mostra a reação do povo de Deus. A Bíblia mostra como é que estava a mente e o coração do povo de Israel. Agora escute, veja uma coisa: enquanto Israel estava lá no Egito, subjugado por Faraó, escravo de Faraó, comendo as comidas que o Egito dava, e trabalhando, trazendo riquezas para o Egito, a Bíblia Sagrada diz que quando Deus desceu para tirá-los de lá, Deus lança sobre a terra do Egito 10 pragas. Estas pragas, meus amados, são coisas espantosas, são coisas que mexeu com toda a terra do Egito, são coisas que deixou todo mundo
tremendo de medo, aleluia, glória a Deus. Eles viram o poder de Deus, eles viram a glória de Deus, eles viram a magnitude de Deus, eles viram o poder de Deus, eles viram a misericórdia de Deus, eles viram a mão forte de Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Agora veja, eles enxergam tudo que Deus fez, as pragas que Deus lançou, a mortandade que Deus lançou, somente para tirá-los debaixo de um jugo, somente para tirá-los das mãos de Faraó. Eles podiam pensar bem, nós estávamos lá presos, nós estávamos lá dentro dos portões do Egito, e Deus com mão forte nos tirou, e Deus com pragas nos tirou. E Deus com poder nos tirou. O anjo da morte visitou a terra do Egito, matou todos os primogênitos, até mesmo dos animais, e nós não fomos nem sequer tocados pelo anjo da morte. Aleluia, glória a Deus. Agora estamos de frente deste mar, eles estão ao nosso encalce, nós vamos confiar em Deus, nós vamos depositar a nossa confiança em Deus, nós vamos ficar aqui, e se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não quiser nos livrar de Faraó, nós vamos continuar confiando e adorando e glorificando a Deus. Este era o pensamento que eles deveriam de ter, este era o sentimento que eles deveriam de ter. Mas a Bíblia diz que quando eles enxergam o exército de Faraó, eles estão com as pernas tremendo de medo e já começa a murmurar, já começa a se queixar, já começa a querer, a se entregar, a voltar para trás. Começa, Deus nos tirou de lá para morrermos aqui. Meus amados irmãos, escute uma coisa, quando Deus permite nós passarmos por perseguições, quando Deus permite que os inimigos estejam em nosso alcance, quando Deus permite que o adversário esteja ao nosso calcanhar, não é para nós murmurar, não é para nós nos queixar, não é para nós pegar e pensar em voltar para trás, não. Nós temos que lembrar de tudo que Deus já fez na nossa vida. Nós temos que lembrar de todos os milagres que Deus fez para nos tirar da terra do Egito. Nós temos que lembrar de todas as vezes que Deus estendeu a sua mão poderosa e agiu com poder para nos tirar da terra do Egito, aleluia, e lembrando de seus milagres, lembrando de sua glória, experimentando o seu poder, nós temos que ter confiança em Deus no momento de perseguição. No momento de perseguição, não é momento de murmurar, no momento de perseguição, não é momento de se queixar, no momento de perseguição, não é momento de querer voltar para o Egito, não. No momento de perseguição é fazer segundo a ordem de Deus. Deus não quer que nós venhamos baixar a cabeça no momento de perseguição, não. A Bíblia diz que Moisés, ele foi orar a Deus, ele foi conversar com Deus, ele foi dizer, Senhor, quando Moisés entra na presença de Deus em oração, a Bíblia diz que Deus disse para Moisés, Moisés, fala para o povo que marche. Oh, aleluia! Ai, alabagachanda gamarraia. Deus está dizendo que no momento de perseguição, não é momento de murmuração, não é momento de queixa, não é momento de pensamento de voltar para o Egito, é momento de marchar. A Bíblia diz em Isaías capítulo 43, versículo 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Águas na Bíblia sempre mostra pessoas, povos, multidões e língua. Ou seja, quando Israel está à beira, está na entrada do mar, a Bíblia diz que eles estão se aproximando. Escute a profecia, quando passares pelas águas eu serei contigo. Deus disse marcha, 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 marcha. Quando o povo obedeceu a voz de Deus e começou a marchar, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando os inimigos estão se aproximando, Israel está se preparando e começa a trilhar, começa a marchar, começa a avançar, a Bíblia diz que Moisés toca com seu cajado nas águas, e a Bíblia Sagrada continua a narrar e dizer que o mar começou a se abrir na frente de Israel. Oh, aleluia! Escute, esta perseguição não é para te matar.
Esta perseguição não é para fazer você pensar em voltar para o Egito. Esta perseguição que Deus está permitindo é para você olhar para Deus, olhar para frente e dizer: Senhor, eu estou sendo perseguido, estou no meu encalce, mas eu vou continuar marchando em frente rumo à promessa que o Senhor me fez. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E quando eles começaram a marchar, diz a Bíblia que o mar se abriu. Israel começou a andar no meio do mar por terra seca. Deus vai fazer você passar pelo mar em terra seca. As águas não vão te submergir. Deus não vai permitir que as águas venham te submergir e que tu venha a morrer afogado por causa das ondas ou por causa do mar. Deus está contigo. Marcha, marcha, marcha. Não olhe para trás, não murmure. Os inimigos estão vindo, a perseguição está vindo. Mas olha para Deus, glorifique a Deus, olha para o milagre, olha para a glória, olha para o poder e marcha na presença do Senhor. Aleluia. Este é o primeiro ponto da mensagem. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, diz o Senhor. Israel passou pelas águas e Deus era com Israel. Aleluia. Assim Deus está dizendo para mim e para ti: Deus, Ele é comigo. Deus, Ele é contigo. Aleluia. Somente marcha, marcha, não pare, marcha, não abaixe a cabeça, olha para frente, marcha. A tua vitória está lá na frente, marcha, prossiga, persista, vai em frente e a bênção de Deus será tua. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Perseguições não irão te destruir. Por que, pregador? Porque quando nós não cedemos, nós alcançamos a vitória de Deus. A Bíblia diz que Israel marchou e quando atravessou todos, o povo do Egito começou a entrar pelo mesmo caminho que Israel entrou. Parecia que eles iam alcançar. Pareciam que eles iam atravessar, mas a Bíblia diz que quando eles estavam todos, Deus fechou o mar. O mar se fechou e morreram todos os perseguidores de Israel. Assim fará Deus. Todos que estão te perseguindo, eles mesmo irão se afogar. Todos que estão te perseguindo, eles mesmo irão cair. Todos que estão te perseguindo, eles mesmos serão mortos por Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, vão ficar flutuando, boiando neste mar, sabe por quê? Porque Deus não permite que um filho, que uma filha, que um ungido, que um escolhido de Deus seja morto por causa da perseguição, aleluia. E eu digo morto não é fisicamente, é morto espiritualmente. Deus não permitirá, mas se você obedecer à voz de Deus, qual é a voz de Deus? Marcha. Qual é a vontade de Deus? Avante. Qual é a vontade de Deus? Prossiga. Qual é a vontade de Deus? Atravessa o mar, porque Deus não deixará que o mar venha te submergir. Aleluia. Glória a Deus. A segunda parte da mensagem é quando passares pelo fogo. Agora escute. A Bíblia diz que quando passares pelo fogo, aqui ainda no versículo 2 diz, quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Aonde que diz isto na Bíblia? A Bíblia diz em Daniel, no capítulo 3, a Bíblia Sagrada diz que 3 homens, por terem uma posição firme em seu coração,
3 homens que não cederam à idolatria. 3 homens que não cederam ao pecado. 3 homens que não recuaram na presença de Deus. 3 homens que escolheram a morte do que se curvar e se dobrar por uma estátua criada pelo homem. 3 homens que tinham no seu coração a fé no Deus de Israel. 3 homens que disseram, olha, eu prefiro perder a cabeça, eu prefiro morrer, eu prefiro ser queimado do que trocar o meu Deus, do que vender ao meu Deus, do que desviar do meu Deus. Eu prefiro a morte do que me entregar para o pecado e para o mundo e perder a presença de Deus. Oh, aleluia! Eles não cederam. E a Bíblia diz que por não ceder, pegaram esses 3 homens, ataram, pegaram uma fornalha de fogo ardente, aqueceram-na 7 vezes, jogaram estes homens no fogo. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que lançaram eles no fogo morreram por causa da intensidade das chamas. Sadraque, Mesaque, Abdenego estão atados dentro da fornalha de fogo ardente. A Bíblia Sagrada diz que era tão forte o calor, era tão forte as chamas, que quem jogou morreu queimado. Aleluia! Agora escute uma coisa, quando a Bíblia ela fala sobre fogo, a Bíblia está falando de prova, a Bíblia está falando de provação. Provação na Bíblia é comparado como fogo, e eles foram lançados lá dentro, e a Bíblia diz que eles foram lançados atados de pé e mão, ou seja, eles não podiam se mexer, não podiam sair daquela situação, uma situação permitida por Deus, uma situação que era da vontade de Deus, da vontade do Criador. A Bíblia Sagrada diz que eles foram lançados lá dentro. E agora, meus amados irmãos, atados, sem ter o que fazer, era simplesmente morrer queimado. Mas escute o que a Bíblia diz. Isaías capítulo 43, versículo 2, na parte final do versículo: quando passares pelo fogo, não te queimará. Aleluia. Oh, glória a Deus. É a palavra de Deus. Quando passares pelo fogo, não te queimará. E o que é fogo? Fogo é provação. Eu não sei que tipo de provação você está, mas é permissão de Deus. E quando somos provados por Deus, é como se estivéssemos atados. Não podemos fazer nada, não podemos resolver, não podemos solucionar. Nós estamos atados dentro da fornalha. Aleluia! E aos olhos humanos parece que vamos morrer, vamos ser queimados, vamos ser destruídos pelo fogo, pela intensidade do calor. Mas a Bíblia Sagrada diz que eles foram para dentro da fornalha atados de pé e mão. E quando alguém foi olhar para dentro da fornalha, eles enxergaram 4 homens lá dentro. E a Bíblia diz que todos estavam soltos, caminhando dentro da fornalha de fogo ardente. E o 4º homem que estava lá era semelhante ao filho dos deuses e estava caminhando na chama de fogo ardente. Dentro desta provação, o 4º homem está junto. Dentro desta aprovação, é ali que Deus vai desatar as suas mãos e os seus pés. Deus permite provações. Deus permite as provas. Sabe para quê? Para termos maior intimidade com seu filho. Deus permite as provas. Deus permite o fogo para que nós venhamos conhecer Jesus Cristo de forma mais íntima e mais profunda. Aleluia. Glória a Deus. Eles estavam lá dentro da fornalha, desatados. E a Bíblia diz que o 4º homem estava lá junto com eles. E o mais interessante é que o texto ainda diz que chama nenhuma arderá em ti. Eles estavam intactos, nem chamuscado, nem cheiro de queimado.
A roupa estava inteira, o calçado estava inteiro, a pele estava inteira e eles não estavam sentindo calor. Aleluia. É por isso que Deus está permitindo esta provação na tua vida e na minha vida. É por isso que estamos passando por esta provação. Oh, aleluia! Porque é dentro da provação que nós vamos realmente saber que Deus, Ele é conosco. Deus, Ele é contigo. As chamas não vão te queimar, não vão te trazer dano, não vão te prejudicar. Esta provação vem de Deus, esta provação vem de cima. Deus está dizendo, eu sou contigo, não temas, te acalma, fique tranquilo, confie em mim. Fui eu que permiti, fui eu que te coloquei lá, porque eu quero te dar algo maior. Lá e de gamandogo choria mandu bini mini bar de blow de flow de quei mantubina recebe na raias. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo. Aleluia. Somente não ceda. Não ceda por causa do tamanho da provação. Não ceda. Deus é contigo, não ceda. Aleluia. A Bíblia diz que quando tiraram eles de lá, o nome do Senhor foi glorificado. E é isso que Deus quer. Glorificar o nome dele sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. O terceiro ponto desta mensagem, que repito, o tema é quando não cedemos. O terceiro ponto desta mensagem, para encerrar, para não ficar muito grande o vídeo, é a Bíblia Sagrada diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, que Paulo, um pouco antes, pega uma embarcação. E nesta embarcação, na leitura de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que começa a soprar um vento contrário. Este vento contrário acaba impulsionando o navio, empurrando o navio para perto de um local, para perto de uma ilha chamada Malta. A Bíblia diz que o barco foi a pique, todos que estavam lá, eles se salvaram por causa da vontade de Deus. Deus havia falado com Paulo que nenhuma alma se perderia. Paulo confortou toda a embarcação, falou o que Deus havia falado. Paulo confiou na palavra de Deus, Paulo confiou na visão celestial, Paulo confiou naquilo que o anjo trouxe da parte de Deus para ele. E a Bíblia diz então que eles chegam nesta ilha chamada Malta. E agora está muito frio naquele local. As pessoas daquele local, diz a Bíblia, que os acolheram de bom grado. Ajudaram os tripulantes, ajudaram o apóstolo Paulo. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, estando muito frio, então, eles foram apanhar gravetos para fazer uma lareira, um fogo, para poder se aquecer por causa da extremidade do frio. E a Bíblia diz que quando Paulo ele está pegando os gravetos para colocar no fogo, pegando lenha, uma víbora, ela pega e morde a mão do apóstolo Paulo e fica agarrada em sua mão. A Bíblia diz que os homens daquela ilha olharam e já disseram, olha, este homem, ele deve ter cometido alguma coisa muito grave, deve ter cometido algum assassinato. Por quê? Porque a justiça de Deus não o deixa viver. Escapou do mar, escapou do vento, escapou de morrer afogado. Mas agora chegando aqui, a víbora o morde em sua mão e certamente este homem morrerá. A Bíblia Sagrada diz que quando Paulo viu a víbora agarrada em sua mão, simplesmente Paulo a sacudiu e a jogou no fogo. Os homens estavam perplexos, olhando para Paulo, esperando que Paulo viesse inchar, esperando que Paulo viesse a começar a convulsionar, a passar mal e até mesmo vir a falecer. Mas a Bíblia diz que ao contemplar o apóstolo Paulo, Paulo continua a sua atividade normal, tranquilo,
Aleluia! Por quê? Porque o efeito da mordida da víbora não causou nenhum dano ao apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo não sofreu dano nenhum com a picada da víbora. O veneno da víbora não fez efeito no corpo do apóstolo Paulo. Aleluia, glória a Deus. E quando eles viram, depois de muito tempo, que nada aconteceu, mudaram de pensamento contra Paulo. E é isto que Deus quer fazer. O diabo muitas vezes nos pica, o diabo muitas vezes consegue até mesmo nos atingir. E aí alguém está olhando e vê a víbora mordendo-nos. Muitas vezes as pessoas enxergam até mesmo depois que a víbora foi embora, elas enxergam os buracos da mordida, elas enxergam o sangue escorrendo, e elas ficam pensando, bem, agora vai morrer, agora vai cair, é a justiça de Deus, é a punição de Deus, é o castigo de Deus, é a sentença de Deus, todos esses pensamentos que vêm sobre as pessoas, e elas pensam, bem, pecou, errou, agora Deus está punindo, agora Deus está castigando. Não, meus amados, não. Nós vemos que ali foi um ataque, nós vemos que a víbora atacou o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo estava dentro da vontade de Deus, o apóstolo Paulo estava dentro da revelação de Deus. Aleluia! E por que Deus permitiu esta víbora atacar Paulo? Sabe para quê? Porque depois que eles viram que não surtiu efeito a picada, eles então começaram a olhar para Paulo de forma diferente. Aleluia! Mesmo pensando de forma diferente, de forma equivocada, abriu uma porta para o evangelho ser pregado de forma poderosa e de forma gloriosa. Escute, Deus está permitindo esta serpente te atacar, Deus está permitindo essa serpente te morder, Deus está permitindo ficar as marcas da mordida, Deus está permitindo o sangue até mesmo escorrer por causa da mordida, mas escute, o veneno não vai entrar no teu corpo, o veneno não vai te matar, você não vai inchar, você não vai espumar pela boca, você não vai ter ataque. Por quê? Porque Deus, ele está contigo, e Deus permite que o diabo te ataque, Deus permite que a serpente te pique, Deus permite que a víbora te ataque, sabe por quê? Para que Deus possa ser glorificado e abra uma porta de pregação maior do evangelho para a tua vida. Aleluia, oh glória a Deus. Alguns estão olhando para ti, estão dizendo vai morrer. Alguns estão olhando para isso, estão dizendo é castigo de Deus. Alguns estão olhando para ti e estão dizendo, viu, o diabo atacou, viu, agora caiu, viu, agora vai ser destruído, viu, Deus está castigando, Deus está punindo, Deus está dando cabo, Deus está dando fim. E quando eles perceberem que não é isso que está acontecendo, mas é que Deus está permitindo, mas que Deus ele é contigo, o veneno não te fez mal, o veneno não te destruiu, o veneno não te matou, eles vão glorificar a Deus e Deus vai te dar uma oportunidade de pregar o evangelho para eles. Aleluia! Por isso, quando não cedemos, Deus ele é glorificado sobre a nossa vida. Não ceda por causa de perseguição. Não ceda por causa da provação. Não ceda por causa do ataque do diabo. Somente fique firme e o nome do Senhor será glorificado na minha e na tua vida. Amém? São essas palavras que eu tinha para vos transmitir da parte de Deus. Fique firme. Este ano será um ano que Deus irá honrar a tua vida sobre a face da terra. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus e a comunhão de Cristo Jesus esteja em vossos corações. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ajude o canal a crescer. Compartilhe esta mensagem nos seus grupos. Peça para outras pessoas se inscreverem, pessoas da igreja, pessoas que não são da igreja. Compartilha. Deus ele quer fazer algo profundo no coração das pessoas. E por meio da pregação da palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe.